Pessoal da Madre Igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glórias a Deus, irmãos. Os irmãos estão felizes com Jesus nesta noite? Glória a Deus! Glória a Deus. Motivo de muita alegria, irmãos. Muita alegria trazer a palavra do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus e também agradecer pela vida do pastor que me deu essa incumbência de trazer essa mensagem nesta noite. E eu confesso para os irmãos que eu já ouvi Deus falar poderosamente desde o início deste culto, amém? E o Senhor direcionou, irmãos, uma palavra nesta noite. Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no versículo 31. Foi aqui que o Senhor me direcionou pelo andamento do culto nesta noite. Por tudo que foi falado desde os louvores, em cada oportunidade, fui somando o que foi falado. E o Senhor me direcionou em Marcos 7, 31. Aleluia! Fiel é Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. É Deus. Amém? Amém! Fala assim a palavra do Senhor. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que lhe pusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte, dentre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantou os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que ninguém o dissesse. Mas, quanto mais nos proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar nesta noite, Aleluia! glorificando o nome do nosso Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, por esta palavra, porque pelo que eu já ouvi nesta noite, como o nosso Deus, Ele é poderoso e como Ele age de maneira sobrenatural. Foi falado desde o início do culto, foi falado de milagre nos louvores. Aleluia! Depois foi falado de a gratidão, que é Ele que abre os nossos olhos pela manhã. Foi falado de renúncia. Foi falado inúmeras coisas, que Deus faz algo sobrenatural. Ele age de uma maneira que nós não esperamos. E eu fui somando tudo isso, e o Senhor me direcionou nessa mensagem, onde vai falar da cura de um surdo e gago de Decápolis. E aqui vai dizer que Jesus, ele não está na região ali da Judéia, ele está fora das regiões de Israel. Ele está numa região ali de Tiro e Sidom. E logo depois do milagre da mulher cananeia. E vai dizer que ele está ali andando por aquelas regiões, e Jesus decide ir para esse local chamado Decápolis, que era uma região onde havia 10 cidades. E todas essas cidades, nessa região onde Jesus estava, não eram cidades de Israel, era fora de Israel. E Jesus está ali no meio daquele povo, que para ele eles são estrangeiros, um povo que era, como se dizer, os gentios, os pagãos da época, e Jesus está lá andando com seus discípulos. E vai dizer que eles levam até Jesus este homem, que aqui vai dizer que ele, além de ele não ouvir, porque ele era surdo, vai dizer que ele falava com dificuldade. Algumas traduções vai dizer que ele era gago, mas na minha aqui, não sei dos irmãos, mas vai dizer que ele falava com a dificuldade. E vai dizer que esse homem é levado até Jesus, e vai dizer que aqueles que levaram até Jesus falaram para o Senhor e impor as mãos sobre ele e curá-lo. A Bíblia vai dizer que Jesus, naquela situação, primeiro ponto, Jesus não obedeceu o que eles pediram. Porque eles falaram, eles deram a coordenada: Jesus, impõe as mãos para que o milagre aconteça. Primeiro ponto, Jesus não seguiu da forma que eles pediram. Jesus pega aquele homem, tirando do meio da multidão, Jesus põe à parte aquele homem. Aí sim, Jesus agora vai ministrar da maneira que Deus colocou no coração dele. Naquele momento, Jesus vai fazer algo que, se para mim e para você, algo que se nós vêssemos com nossos olhos, nós ficaríamos chocados. Primeiro, Jesus, ele
ouvidos do homem. Os 2 dedos nos ouvidos. Depois que ele põe os 2 dedos nos ouvidos, vai dizer que Jesus cuspiu e tocou na língua daquele homem. Olha só a forma como Jesus agiu. E vai dizer também que Jesus olhou para o céu num sinal de oração e disse uma palavra aqui não conhecida por nós, mas é uma palavra conhecida por eles, que era uma palavra ali que vai dizer, que fala de efatá, que é uma palavra aramaica, mas aqui está dizendo o significado dela, abre-te. Vai dizer que naquele mesmo instante, aquele homem começou a ouvir perfeitamente, e aquele homem começou a falar perfeitamente. E vai dizer que Jesus falou para eles, olha, não fala sobre isso que aconteceu. Mas vai dizer que eles ficaram, quanto mais ele falava para eles não falarem, mais eles espalhavam aquela notícia. E vai dizer que eles ficaram assim, perplexos com o que aconteceu. Porque Jesus, ele fazia os surdos ouvirem e aqueles que não falavam, falarem. Então, irmãos, é só uma introdução do que está escrito aqui, mas é o que o Senhor colocou no meu coração. Primeiro, Isaías 55:8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então, o que o Senhor falou no meu coração nessa mensagem? Irmãos, quando Deus quer fazer algo na minha e na sua vida, primeiro, Ele não precisa de plateia, Ele não precisa de multidão. Deus age de maneira sobrenatural. Deus faz aonde muito vai dizendo, não vai acontecer, porque eu ouvi nesta noite, onde muitos olham e falam, não vai acontecer. Por que você está na casa do Senhor? Por que você vai glorificar se você está passando por uma dificuldade? Mas o nosso Deus, Ele age de maneira que nós não entendemos. Ele faz de uma forma que nós não compreendemos. Quem fez o surdo? Quem fez o que não fala? Quem foi que fez? Foi Ele. E se foi Ele quem fez, é Ele quem dá a vitória. Então tem coisas que você vamos passar que não tem explicação. Nós vamos ficar sem entender. Por que eu estou passando por isso? Será que tem vitória nessa situação? Será que eu vou poder sair dessa situação? Irmão, você serve um Deus que faz coisas que nós não entendemos. Mas quando Ele age de uma forma que é para a gente entender que Ele é Deus na minha e na sua vida. Então Ele te trouxe aqui nesta noite para você ouvir que Ele é Deus no céu e é Deus na terra também. Ele é Deus em toda e qualquer situação. Muitos na nossa volta olham para mim, para a sua vida e falam, é loucura o que você está fazendo. Como nós ouvimos da nossa irmã Ingrid, abandonou tudo para servir a Deus, abandonou os estudos, abandonou ali as suas vontades da sua mocidade, tudo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Mas ela estava fazendo para o homem? Não. Ela estava fazendo para Cristo, estava no controle na direção de todas as coisas. E hoje estou testemunhando aqui 3 faculdades para a honra e para a glória do nome do Senhor. Irmãos, tudo que você faz para Deus, Ele está vendo. Então, quando você ouvir algo de Deus, quando você tem algo que você está caminhando com Deus, não dê atenção para aqueles que acham que é loucura o que você está fazendo. Porque o que move o coração de Deus é a nossa fé. E a fé, irmãos, ela foge à razão. A fé, ela não é algo que a gente compreende. Porque o milagre, você não vai entender o milagre, você vai viver o milagre. Porque Deus, Ele é Deus, Ele não age como a forma que nós vê e da forma que nós agimos. Ele que escolhe a forma que Ele vai agir na minha e na sua vida. Então vai ter situação que aí você vai passar, que a gente vai fazer pergunta para nós mesmos, será que Deus está nesse negócio? Será que eu vou conseguir essa situação? Irmãos, se você está orando a Deus e a sua confiança em Deus, por mais que pareça loucura, na hora certa Ele sabe como agir na minha e na sua vida. Nunca vai ser da maneira que você quer. Nunca foi. Deus age de formas assim que a gente não entende. Mas Ele opera quando a gente passa a ouvir a voz dele. Lembra de Naamã? Naamã, o que ele esperava?
Naamã ele vai até Eliseu. Olha o que Naamã queria. Ele vai sair da casa, vai pôr as mãos sobre mim e eu vou ser curado dessa hora. Mal sabia ele que o profeta não ia nem sair da casa. Ia falar para o servo dele: vai lá e fala para ele, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e será curado dessa hora. Naamã queria viver o milagre da maneira dele, mas a forma que Deus ia fazer era do jeito que o pai queria fazer. Irmãos, o nosso Deus é Espírito. As coisas, a forma como Deus age é no espiritual. Então, a partir do momento que nós entramos por essas portas, nós saímos do mundo natural. A partir do momento que nós dobramos os nossos joelhos, iniciamos este culto, irmãos, nós começamos a viver o espiritual de Deus na sua vida. Então, o nosso Deus, ele age assim, é no espírito. Então, enquanto nós estamos aqui sentados, ouvindo tudo que está sendo ministrado nessa noite, os irmãos estão ali online, ouvindo, eles estão ligados, e espiritualmente, o nosso Deus está agindo na minha e na sua vida. Nada impede agir dele na minha e na sua vida. Nada e nem ninguém pode agir quando esse Deus opera na minha e na sua vida. Então, quando foi falado nessa noite, o que você vai fazer lá? Eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu vim exaltar e glorificar o nome daquele que está no controle e na direção de todas as coisas. E Naamã não queria, não. Ah, mas eu queria que ele impusesse as mãos sobre mim e eu sairia curado. Mas não. A direção era: vai até o Rio Jordão. Então ele tinha que ouvir, obedecer e ir até o Rio Jordão. E ele não queria. Ele insistia no que não queria. Mas a pessoa, quando é usada por Deus, quando é de Deus, irmãos, o servo de Naamã falou o quê? Se tivesse coisa mais difícil para o meu Senhor não faria? Aleluia! E até o Rio Jordão, o Senhor já veio de lá até aqui. E ele, Naamã, naquele momento, parou para pensar: puxa vida, eu saí lá das minhas terras e vim até Israel e não vou receber a minha bênção? O que é mergulhar no Rio Jordão? Aí ele foi que lhe caiu a ficha. Naquele momento, ele acordou para a realidade. Porque se ele insiste em não fazer o que o profeta falou, ele ia vir leproso e ia voltar leproso. E ainda gastou ainda para fazer a viagem. Mas o Senhor, irmãos, operou algo sobrenatural. Porque quando ele entrou naquele rio, mergulhou a primeira, mergulhou a segunda, até a sexta, nada aconteceu. Mas quando ele mergulhou a 7ª vez, ele saiu limpo como a terra. As coisas de Deus é assim. Nós não entendemos. Parece loucura, mas é o agir de Deus. Às vezes parece que Deus não está falando. Para a gente estar vivendo a situação, parece que está um silêncio. E a gente pensa: será que Deus está comigo nessa situação? Eu estou aqui, eu estou vivendo a situação, como a irmã falou. Estou dentro da minha casa, chove mais dentro da minha casa. Será que Deus... Mas ela falou algo tremendo. Eu estou dentro da minha casa, mas Deus está vendo o que eu estou passando. Mas muito podia falar algo diferente, irmã. Muitos podiam dizer: será que Deus está comigo nessa situação? Mas olha só, pingou dentro da casa dela. Mas há um Deus que está acima de tudo isso, que estava vendo a situação. E ele preparou a forma como ele ia agir. Não do jeito que ela queria. Porque se fosse do jeito que ela queria, não seria o agir de Deus. Seria o agir dela. Mas não, ela colocou nas mãos do Senhor e falou: Senhor, entra com a providência. E o Senhor, ela só saiu. Quando ela voltou, já tinha ligação, já estava decidindo como ia resolver a situação. Irmãos, é assim que Deus age. Ele não age de uma forma racional como eu e você pensamos. Ele age de maneira espiritual e de forma que a gente não entende, para que ele venha fazer. Nessa situação, Jesus podia não falar só uma palavra. Jesus só podia falar uma palavra. Esse homem podia ser curado. Jesus não podia simplesmente seguir eles e pôr as mãos e ele ser curado. Mas não. Jesus fez do jeito dele. Colocou os 2 dedos no ouvido. Primeiro, abriu os ouvidos do homem. Depois, Jesus cuspiu, pegou da saliva e colocou da saliva na língua daquele homem. Agora eu te falo: quem fez o ouvido e quem fez a boca? Quem pôs o fôlego no homem? Poderoso Deus! E como a nasce, Senhor! amigo,
mas é o próprio Deus que opera. Porque é assim que ele faz. A Bíblia vai dizer do tanque de Siloé. Vai falar de um cego de nascença. A Bíblia vai dizer que esse homem era cego de nascença. Jesus também podia ter só falado para ele uma palavra e os olhos dele têm aberto. O que Jesus faz? Pega ali um pouquinho da terra, cuspe, faz o lodo, unge os olhos daquele cego de nascença e fala para ele: agora vai no tanque de Siloé e lava-te. O homem não resistiu, deixou que Jesus passasse o lodo, melasse os olhos dele com o lodo, e ele simplesmente foi tateando até chegar naquele tanque de Siloé. Vai dizer que quando ele lava os olhos, ele volta a enxergar. Quando ele voltou, questionaram ele: quem foi que te fez isso? Ele falou: quem foi eu não sei, só sei que eu não enxergava, mas agora eu enxergo. É assim que Deus age, irmãos. Ele age de uma forma sobrenatural. Então não questiona porque as coisas não acontecem da maneira que você quer. Às vezes vai demorar um pouco mais do que você está pedindo. Às vezes vai ser rápido, vai ser de um dia para o outro. Mas isso não significa que ele não está agindo na sua vida, de que ele não está vendo a situação que você está passando. Às vezes a luta é grande e viver a prova não é fácil. Porque no meio da prova que a gente somos testados. Porque é nessa hora que a gente vai ver se a gente realmente confia em Deus. E se nós realmente professa a fé que nós temos. Então no meio da prova, a gente quer encurtar caminhos. E o Senhor fala o tempo todo: não encurta não. Não encurta não. Quer encurtar? Tá bom, mas a luta vai ser maior. Lembra quando o povo saiu lá da escravidão do Egito? Havia um caminho mais curto. Mas Deus, que não trabalha de forma como eu e você pensa, como eu e você age, o povo, na minha visão, o povo olhou para Moisés e falou: meu Deus, eu penso comigo, o povo, esse homem, eu não sei o que ele vai fazer, é loucura, porque o caminho curto está aqui, para a gente chegar onde a gente tem que ir. E ele está nos levando por um caminho mais longo, e ainda tem um mar lá na frente. O que esse homem quer fazer? E eu creio que eles só simplesmente seguiram. Porque Moisés falou e eles seguiram. Vai dizer que quando eles chegam lá, mar na frente, está lá Moisés, está lá o povo começou a questionar contra Moisés. Ué, nos tirou lá do Egito, onde nós tínhamos praticamente tudo. Para morrer aqui no deserto, melhor morrer lá no Egito. Tínhamos tudo lá. E o povo falou o que para Moisés? Começou a murmurar, mas o que Moisés fez? Ele foi orar a Deus. E Deus falou para Moisés: por que esse povo está murmurando? Por que esse povo está questionando? Diga a esse povo que marche. E quando Deus falou assim: diga a esse povo que marche, Deus não estava falando para o povo que a preocupação deles era o mar, porque quem ia abrir o mar era Deus. Deus só tinha um alvo para o povo. Simplesmente Deus obedeceu o que tinha falado. É só marchar e prosseguir, porque quem vai abrir o mar sou eu. É isso que Deus estava falando. É para esse povo se preocupar e marchar. A forma como vai acontecer não é para eles se preocupar. Porque quem tirou eles do Egito fui eu. Então se eu tirei, quem vai abrir o mar, seja como for, é eu que estou no controle na direção de todas. Vai dizer que Moisés estendeu a vara e o mar se abriu. Olha só. A pergunta é: Moisés não podia falar só uma palavra? Só uma palavra Moisés falasse: abre-te, e o mar abriu. Mas Moisés estendeu a sua vara. E a vara na Bíblia significa autoridade e direção de Deus. Ou seja, Moisés não estava fazendo milagre. Quem estava fazendo milagre era Deus sobre a autoridade. Moisés estava na direção de Deus. E quando está na direção de Deus, irmãos, você vai prosseguir, porque é assim que acontece na vida do povo de Deus. Tudo que é na direção de Deus, tudo que é conforme Deus quer, acontece na minha e na sua vida. Nada do jeito que eu e você quer.
Nunca vai ser, nunca vamos viver milagre porque a gente quer viver da forma que a gente quer viver. Nunca vai acontecer do jeito que você quer. Nós apresentamos nas mãos de Deus. Pode ser que quando a gente apresentar, e a gente que é espiritual, a gente sabe disso. Quantas pessoas nos pedem oração? É nós que vai fazer o milagre? Não. Então quando ela pedir oração, às vezes o cara vai entortar um pouquinho mais, sabia? Porque uma vez que está na mão dos homens, os homens estão fazendo. Mas uma vez que você coloca na mão de Deus, aí é Ele que vai fazer. E quando Deus faz, é da maneira dele, não é da nossa maneira. Então às vezes a situação vai apertar um pouco mais, irmãos. Quantas vezes você foi pedir, apresentou algo na mão de Deus e parece que a situação apertou um pouco mais? Sabe o que foi isso? Às vezes até demorou mais, você ficou sem entender. Mas é porque você colocou nas mãos dele. Se está nas mãos dele, espera também dentro dele. Porque é ele quem vai agir. É ele quem vai fazer, não somos nós. Mas tem gente que ele põe. E Deus está agindo, mas ele não quer ter paciência. Ele quer do jeito dele. Ele quer da forma dele. E nós estamos vendo aqui que nada não é assim. Nada do jeito que nós queremos. Nada no tempo, nem na forma que nós queremos. Se pôs nas mãos de Deus, espera o agir do Senhor. Aleluia. Irmãos, se Ele está no controle de todas as coisas, se for para permanecer, vai permanecer. Se for para recolher, Ele vai recolher. Porque é no tempo dele, não é no nosso. Quando nós colocamos nas mãos de Deus, nós saímos do tempo físico, entramos no espiritual. E no espiritual é a palavra dele que determina. Aleluia. É tudo que ele falar. Se é, se não é. Lembra de Ezequias? Isaías capítulo 38. Ezequias viu uma enfermidade mortal sobre a vida de Ezequias. E Ezequias, naquele momento, Isaías veio falar com Ezequias. E o profeta falar para Ezequias: arruma a tua casa, põe ordem, porque morrerás, senão viverás. A Bíblia vai dizer que Ezequias tinha crédito com Deus. Porque nós ouvimos nesta noite que quem tem crédito com Deus dá um passo à frente aí, né? Então, Ezequias era um homem que tinha crédito. Vai dizer que quando ele recebe aquela mensagem do profeta, ele vira-se para a parede e chora muito, e ora e começa a falar: Senhor, eu fiz tudo reto, meu coração é reto, fiz as suas obras, lembra-te de mim, Senhor. E o Senhor, naquele momento que ele está ali orando, chorando, o profeta está indo embora. Já deu a mensagem, está indo embora. Mas antes que o profeta se afastasse dele, a mensagem veio para o profeta de Deus. Olha o que está no controle de todas as coisas e o Senhor de todas as coisas. Volta lá e diz ao meu servo Ezequias que ele não morrerás, viverás. Porque eu ouvi a oração dele e também vi as lágrimas dele. Diz para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos. E não só isso não. Diz para ele que eu estou livrando ele da mão dos assírios que vai vir contra o povo de Deus. Ou seja, acrescentou mais 15 anos e ainda deu uma libertação de um mal que estava para vir sobre o povo do rei Ezequias. Irmãos, quando Deus faz do jeito dele, no tempo dele, pode ficar tranquilo, porque ninguém pode impedir na minha história. A Bíblia diz que tudo que é ligado, Mateus 18, tudo que é ligado na terra é ligado no céu, não é isso? Mas se você ler o 19, vai dizer assim: quando dois de vós concordam acerca de algo, todas as coisas que pedirem ao meu Pai, Ele vos concederá. A oração de um justo pode muito aos seus efeitos, mas a oração de dois, em concordância na presença de Deus, tem um poder dobrado na sua vida. Irmãos, aonde há a obediência, a concordância, aonde há um propósito, Deus honra um propósito. Nada é em vão, tudo Deus está vendo. Deus está vendo tudo, como você chegou aqui nesta noite. Deus sabe que cada um aqui tem passado, já passou para estar aqui na presença dele. Mas saiba que Ele está no controle. E Ele entra com a provisão na hora certa. Ele sabe a forma de agir. Nós não entendemos. Apenas nós podemos te dar glória quando a gente viver na sua vida. Nós só temos que agradecer a Ele, porque é Ele que
milagre. E se Ele faz, nós temos que exaltar e glorificar o nome dele. Não questione a forma que Ele vai fazer. Não questione a forma como Ele vai trabalhar. Mas apenas viva a maneira que Ele preparar na minha e na sua vida. Porque Ele é Deus, irmãos. E Ele sabe a hora certa de agir na minha e na sua vida. Muitos não entendem a forma como Deus trabalha. Muitos acham que, mas eu pedi para orar, a situação piorou. Outros, não, está demorando muito. Muitos não querem esperar o tempo de Deus. E é aí que desagrada a Deus. Porque é tudo no tempo dele. Quando começa a pessoa querer do jeito dela, Deus já não vai fazer. Deus não faz do jeito que nós queremos. E nem da maneira que nós falamos que tem que ser. É do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quiser e na hora que Ele pensa. Nós, como os adoradores, nós só temos que reconhecê-lo pela grandiosidade do que Ele vai fazer na minha e na sua vida. A forma que Ele vai usar para agir na minha e na sua vida, deixa que Ele sabe o que faz, irmãos. Ele usa quem Ele quiser. Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir os passados. Ele usa os fracos para confundir os grandes. É assim que Deus age. Nada, é tudo. Se nós formos pensar, tentar imaginar como Deus, nós vamos ficar aqui. Eu vou me entender. Porque Ele é soberano e Ele sabe. Foi falado algo poderoso nesta noite. Eu acho que o maior milagre, quando eu leio da palavra de Deus, tem muitos milagres, mas um dos maiores, na minha opinião, é quando Deus transforma uma vida, irmãos. Deus pega uma pessoa que não tem mais jeito e transforma, muda a vida dela completamente. Para mim, isso é um dos maiores milagres. Talvez você entrou aqui nessa noite, às vezes você pode pensar assim, uma situação, a gente olha para a nossa família muitas das vezes, e sempre tem um que a gente acha, será, não tem mais jeito. Como foi falado, às vezes as pessoas olham, esse acabou, esse não tem mais jeito, esse. Irmãos, Deus quando Ele age, a gente menos espera quando a gente está falando aqui. Deus pega aqueles que parece que não tem mais jeito e faz um vaso novo na presença dele. Eu vi um testemunho esses dias de um homem, que ele contando o testemunho deles, você fica horrorizado. Porque ele era um homem que vivia das piores coisas do mundo do crime. Um homem que vivia coisas ruins. Coisas que nós nunca passamos. E tem gente que já passou. Mas você vê esse homem falando de Jesus, irmãos, você vê a presença do Espírito Santo na vida daquele homem. Eu me arrepiei todinho quando eu vi aquele homem dando testemunho. Porque eu vi que Deus pega as coisas que ninguém dá mais nada. E Deus transforma. E Deus muda. Deus faz. Porque o poder é de Deus, irmãos. O Espírito Santo, quando Ele age na sua vida, Ele age de forma sobrenatural. Então nessa noite, você não entrou aqui em vão. Você entrou aqui porque o Espírito Santo direcionou você nesta noite. E Ele te trouxe aqui para dizer que Ele faz da maneira dele. E que na hora que Ele fizer, é só para reconhecer. Não é para questionar a maneira que Ele vai fazer. Porque Ele usa quem Ele quer. Ele usa médico, Ele usa as coisas loucas. Ele usa quem Ele quer da maneira que Ele quiser. Ele usa de longe para abençoar o que está mais longe ainda. É verdade. A irmã contou aqui. Recebeu uma bênção, o homem está lá no outro país, é isso? Está lá na Suíça. O homem abençoou. Mas por que será que ele abençoou a Ingrid está aqui, a diaconisa Ingrid está aqui no Brasil, o homem está lá na Suíça? Se ela orou aqui, ele nem sabe que ela está orando e ela tem um propósito para fazer na obra de Deus. Quem ouviu a oração? Quem sondou? O Espírito Santo, Deus. Então Deus tocou. Não tinha os perto, para poder abençoar. O que ele fez? Mas Ele faz assim mesmo, viu? Não tinha um monte de leproso, não tinha um monte de surdo e gago também nos dias lá. E Deus às vezes vai fazer olha só, Jesus não está em Israel. Jesus está fora de Israel. Olha o que o milagre está acontecendo. Naamã, o milagre foi em Israel. Naamã veio de onde? Lá de fora, lá da Síria. Tinha outros leprosos, mas Deus faz sempre sobrenatural. Sabe por quê? Porque Ele não quer a honra dos homens. O nome dele já está acima de todos os nomes. Ele só faz para glorificar e exaltar o nome dele. E Ele fez isso, ó. Usou a Ingrid,
o homem está longe, abençoou a vida dela que está perto. Glória a Deus. Irmãos, Aleluia. Deus sabe o meu e seu endereço, sabe quantos fios de cabelo tem na minha e na sua cabeça. Então, quando Ele for agir na minha e na sua vida, Ele vai agir de maneiras sobrenaturais que nós não entendemos. Continuamos, irmãos, na dispensação do Senhor. Aleluia. Continuamos só esperando nele, confiando, esperando e confiando na forma que Ele age. Não questione a forma que Ele vai agir. Não questione os meios. Viva um propósito. Viva um milagre. Mas só uma coisa: reconheça o autor do milagre. Quando Jesus disse aqui para eles não divulgarem, Jesus não está querendo fama para si. Jesus não está falando, eu quero fama. Jesus aqui está falando para eles, porque se eles saíssem para espalhar, imagina uma cidade de fora, já tinha multidão lá em Israel. Imagina o que ia acontecer aqui em Decápolis. Ia ter outra multidão ali, porque sim. Mas mesmo assim, os homens, eles saíram anunciando o que Jesus fez. Mas quando Jesus fala para eles não anunciar, é porque Jesus está falando, o que basta é a minha palavra. Aleluia. Reconheça a minha palavra. Reconheça quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Reconheça isso. Milagre vocês vão viver todos os dias. Mas ter a minha presença é só para quem tem essa oportunidade. Irmãos, aproveita essa presença de Deus na minha e na sua vida. Glorifica o nome dele. Às vezes as pessoas vão olhar e falar que é loucura. Mas se você tem a presença, você sabe a quem você está servindo. E você sabe o que ele tem feito, o que ele nunca vai fazer na minha e na sua vida. Amém, irmãos? E só para finalizar, loucura, já que eu falar que o agir de Deus é assim, 2 semanas atrás, a minha mãe, ela estava com um problema na gengiva e inchou muito o rosto dela. Ficou bem inchado. E eu fui comprar o remédio, ela pediu para me buscar o remédio, eu fui. Irmãos, tudo é espiritual. Eu sou assim. Eu não fico, porque eu sirvo a Deus, falo, mãe, deixa eu pôr aí a mão e ora. Olha eu querendo fazer um milagre do meu jeito. Não, eu estou na dispensação do Senhor. No Espírito. É para comprar o remédio? Eu vou comprar o remédio. Eu não sei qual é a forma que Deus vai agir. Eu tenho que ir. Estou aqui, ó. Só ouvir. E ela falou com meu pai deu dinheiro e eu fui buscar o remédio na farmácia. Fui lá em casa e levei para ela. E quando eu dei o remédio para ela, ela acabou chegando desse tamanho. Aí eu estava lá no quarto, ela veio e falou assim, você ora no remédio? Eu falei, eu oro, mãe. Para orar? Vou fazer uma oração aí. Para fazer uma oração, não está entendendo? Não, porque eu peguei de surpresa. Eu falei, tá bom, mãe. E eu só aqui. E eu já entendendo a forma que Deus vai fazer. Como Ele quer. E eu entendi que Ele queria que ela manifestasse a fé dela. E não que eu fosse até ela. E eu fui, ela me deu a caixinha de remédio e eu orei. Irmãos, eu orei e profetizei as palavras. E eu sei que Deus ia fazer porque minha mãe é muito rara, ela pede oração. Mas para ela não pede, ela pede para todo mundo. Mas para ela, eu não me lembro de ela ter pedido. Aí, irmãos, amém. Ela tomou o remédio. E antes dela tomar, ela falou assim: já orou? Já orei. Eu falei, já orei, mãe. Ela falou assim: olha, eu vou tomar esse remédio, amanhã eu vou acordar boa. Glória a Deus. Amém. Mas sim, fé é isso aí. E aí ela manifestou a fé dela. Irmãos, ela foi deitar, fomos dormir. Irmãos, no outro dia, quando ela levantou, de madrugada, aquela bolha que estava na gengiva dela estourou de madrugada. Já fazia uma semana e meia, eu acho, que ela estava com esse problema e estava inchada, e cada vez mais inchando a boca dela. Para você ver, e no outro dia ela acordou toda feliz, e ela veio me falar, e quando eu fui orar, eu agradeci a Deus. É do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quiser, o milagre vai acontecer. E eu louvo a Deus, estou muito feliz que isso aconteceu, porque foi o agir de Deus, foi da forma que Ele quis. E eu só na dispensação do Senhor. Irmãos, às vezes a situação está na sua volta, nas suas vistas. Fica na dispensação de Deus, fica atento. Porque Deus vai mostrar a maneira que Ele quer nessa situação. Você e eu somos um canal de bênção que Ele vai usar nessa situação. E eu
obrigado. E as palmas.